Olá, irmãos. O cristão e a homossexualidade, entre a doutrina e o relacionamento. Vamos ver o que a palavra diz no Novo Testamento sobre este grupo de pessoas, sobre este tipo de comportamento. Bom, Romanos, no Novo Testamento, traz o maior versículo a respeito disso, explicando um pouquinho ali, combatendo, aliás, esse tipo de comportamento no que diz respeito à homossexualidade. Em Romanos 1, capítulo 24 até o 27, está escrito assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Uma desonra do corpo entre eles. Não está falando de um contato corporal. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, a heterossexualidade para a homossexualidade. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres, agora vai falar de lesbianismo, porque até as mulheres mudaram o uso natural da heterossexualidade no contrário da natureza, porque naturalmente os corpos das mulheres e os corpos dos homens são feitos um para o outro. O corpo da mulher não é feito para outra mulher e o corpo do homem não é feito para outro homem. Pelas características que tem de todos os corpos dos homens, todos os corpos das mulheres, um é feito para o outro. Então mudaram o uso natural contrário à natureza, se referindo a lésbicas. E agora vem para a homossexualidade masculina. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, o uso natural de se relacionarem com as mulheres, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza. Bom, então a palavra no Novo Testamento, assim como no Antigo diz, no Novo Testamento também diz que homossexualidade é pecado. E como está descrito aqui, é imundícia, é desonra do corpo. Não só a questão da homossexualidade, mas também a prostituição entre héteros, o adultério, a fornicação, também é tido como imundícia do corpo. Certo? Então isso está escrito aos Romanos. Também há uma citação na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: não erreis. Por que não erreis? Porque nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, que fala mal dos outros, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Ou seja, não erre nesse esquisito, não erre nisso, nesses pecados aqui citados, porque nenhuma desses tipos de pessoas herdará o reino dos céus. E citado aqui, como vocês viram, está os efeminados, homem com comportamento feminino, de mulher. O curioso nessas duas passagens, nessas duas cartas, é que é exatamente o contexto que ela está inserida. Romanos e Coríntios. Ou seja, um para a cidade de Roma e o outro para a cidade na Grécia. E naquela época, a homossexualidade era muito grande e aceitável nessas duas cidades, nessas duas regiões. Tanto em Roma, a homossexualidade era muito grande, como também na Grécia, a homossexualidade era muito grande. É por isso que as passagens em relação à homossexualidade existem nessas cartas e não existem em outras cartas. Não está em os Hebreus, por isso que Jesus Cristo também não falou sobre isso, porque não era contextual. Não havia contexto para poder citar esse tipo de coisa. Não tinha razões, mas no caso aqui, como ele está escrevendo para os crentes na cidade de Roma, que a homossexualidade era muito grande, e como ele está escrevendo para Corinto, uma cidade na Grécia, então houve-se a necessidade de fazer menção ao pecado da homossexualidade. É por essa razão, texto. Porque eu já ouvi pessoas falarem que Jesus Cristo nunca falou de homossexualidade. Não porque nunca foi necessário.
Não havia contexto para ele poder fazer menção a isso. E de um outro lado eu vi, se não me engano foi o Pirula, o ateu Pirula, ele comentou que Paulo tinha algum problema com homossexuais porque Paulo vivia falando de homossexuais. Não, Paulo não vivia falando de homossexuais. Ele só falou isso quando foi conveniente, quando houve necessidade. E não que ele saia falando de homossexuais em tudo quanto é carta dele, né, nas suas 12 cartas. Só falou em 2 das suas 12 cartas. E mesmo assim, porque houve uma necessidade disso, porque aquela cidade para quem ele estava escrevendo tinha um quesito homossexual muito grande. Pronto, essa é a questão doutrinária, é pecado. E na questão de relacionamento? Bom, os homossexuais, eles estão enquadrados naquele tipo de pessoas que a palavra fala como o crente deve se relacionar. Ama o próximo como a ti mesmo. Os homossexuais estão enquadrados nesse versículo do próximo em que se deve amar. Não é para mim tratá-los mal, ter nenhum tipo de indiferença com eles, mas antes é para mim amá-los também. Conversar tranquilamente, de boa, como qualquer pessoa normal, como qualquer outro tipo de pessoa. Deve ser amado. Não tem nada a ver com pegar pedra, não tem nada a ver com tratar mal esse tipo, essa classe, esse grupo de pessoas que têm esse determinado comportamento. Simplesmente isso. Doutrina é pecado e isso é inegociável. Infelizmente, Lana Rhoades, que foi a maior pregadora mulher no passado da Assembleia de Deus, que resolveu assumir a sua homossexualidade, aquilo, infelizmente, é ceder ao pecado. Está errado, a Bíblia não corrobora com isso, a Bíblia diz que a homossexualidade é pecado, mas que eu devo amá-los assim mesmo. São pessoas que precisam serem amada. A gente não, no quesito de pecador, nosso amor não está ligado muito ao pecado. Já dentro da igreja, a gente continua amando, mas já tem interferência no relacionamento. A Bíblia já fala para não comer junto, já fala para não se comunicar, se apartar, se afastar, né? Não cortar relacionamento. Sim, como no quesito de pecado dentro da igreja, afeta o relacionamento cristão. A Bíblia diz que tem que afetar o relacionamento cristão. Quando se fala de fora da igreja, então a Bíblia já não vai dar essa ordem separatista, segregacionista, de que a gente deve ficar por aí se apartando, se afastando de pecadores e de pessoas que são homossexuais. Não. Certo? Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Homossexuais são pessoas que precisam ser amadas pelos cristãos, mas no quesito de doutrina, falar o que deve ser dito. É pecado e precisa se converter, assim como qualquer outro tipo de pessoa que não é cristão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.